Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui extremamente importante. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui bem resumido e bem direto ao ponto, falando de uma dúvida que muitos investidores têm, principalmente para aqueles que estão começando a investir, nunca investiram. Então a ideia é trazer um resumo aqui para vocês, como se eu estivesse no lugar de vocês, como especialista de investimento, e direcionando vocês da forma correta para fazer sempre melhores investimentos, tá joia? Não esqueça de curtir esse vídeo, enfim, compartilhar com outras pessoas e também se considerar inscrito no canal para acompanhar conteúdos igual esse sobre investimentos. Bom, vamos começar então. Eu trouxe aqui o vídeo para vocês, né, com o título Como Investir R$ 20.000 na Prática, mas eu quero que vocês entendam que esse valor aqui que eu peguei, ele é hipotético, vocês podem começar com 20 mil, com R$ 5.000, 50, 100 mil, não importa, tá? É mais trazer para vocês um vídeo que traga um racional coerente em que vocês, a partir dessa ideia sintetizada que eu vou apresentar para vocês, possam trabalhar independente do valor, tá joia? Então, espero que vocês entendam aí e que comecem para ontem a fazer as coisas nos investimentos, investir da forma correta dentro de uma carteira estruturada, tá joia, pessoal? Vamos lá, estou compartilhando minha tela aqui com vocês. Primeira coisa que a gente tem que resolver antes de investir R$ 20.000 na prática é definir, pessoal, justamente a reserva de emergência, tá? Lino, como que eu monto a minha reserva de emergência? Pessoal, basicamente, toda vez que eu recebo essa pergunta de investidores no geral, eu devolvo com uma outra pergunta. Exemplo, se eu tivesse que fazer um Pix mês a mês para você pagar as suas contas necessárias, né, as suas contas básicas, quanto que seria esse valor? Poxa, se eu tivesse um valor ali que eu tinha que te mandar no Pix mês a mês para pagar seu aluguel, seu supermercado, sua academia, por exemplo, uma conta de água e luz que você precisa pagar todos os meses, uma faculdade que seja, quanto que seria esse valor, tá? Isso tanto por um cenário de uma pessoa individual que mora sozinha ou mesmo por uma família. Qual que seria esse valor? Pega esse valor, pessoal, mês a mês e multiplica por 3 ou 6, tá? Que indica justamente 3 ou 6 meses que essa reserva de emergência tem que constituir. Vamos dar um exemplo básico aqui que eu trouxe para vocês. Uma pessoa ali que tem um custo mensal de R$ 3.000 por mês, se eu pegar 3 e multiplicar por 6, eu vou ter uma reserva de emergência hoje para essa pessoa, para esse contexto, de R$ 18.000. Por quê? A reserva de emergência, pessoal, é justamente uma aplicação que vai render 100%, 102% ali, na maior parte das vezes, do CDI. E esse investidor, essa pessoa, ela pode resgatar esse valor financeiro dessa reserva de emergência que vai estar rendendo ali no mesmo dia, tá? Então, por isso que reserva de emergência, como o próprio nome já diz, para qualquer dor de barriga, para qualquer eventual emergência, ela pode resgatar, ter esse dinheiro na conta e pagar alguma emergência que ela possa ter, tá? Então, só para vocês entenderem, pega esse valor que vocês têm mensalmente aí, que vocês precisam de custo mensal, multiplicam por 6 e esse é o valor que vai ficar nessa reserva de emergência. Lino, onde eu invisto a reserva de emergência, né? Onde que eu aloco nessa reserva de emergência? Pessoal, super simples. Vocês podem ver aí, independente do banco ou corretora que vocês investem hoje, vocês vão colocar o valor da reserva de emergência justamente em fundos de investimento de renda fixa, com liquidez diária, que é justamente o que a gente busca. Exemplo da XP, XP Liquidez, Trend Pós, ou mesmo tal, por exemplo, liquidez renda fixa, Banco Inter, enfim, independente da corretora que você tenha hoje conta, do banco, qualquer coisa que tenha um fundo de liquidez diária de renda fixa é justamente aonde que vocês vão deixar a alocação da sua reserva de emergência, tá joia? Então, o exemplo que eu trouxe para vocês, básico, XP Liquidez, eles vão ter essa cotização de resgate D mais zero, que é justamente um valor que eu resgato no mesmo dia e tenho acesso a esse dinheiro. Minha aplicação mínima, por exemplo, é de R$ 100. Então, é super factível aí e também é extremamente necessário todos os investidores ter essa reserva de emergência independente do seu aporte financeiro, do tamanho da sua carteira de investimentos, tá? Quanto que ela vai render, Lino? Exemplificando aqui, justamente 100 a 102% CDI. Então, o CDI está aqui essa linha preta, por exemplo, e esse fundo de liquidez diária da XP, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, está rendendo justamente esse CDI aí vigente, tá? Então, basicamente isso. Pessoal, resolvemos a reserva de emergência? Agora sim a gente começa a pensar em investimentos com um vencimento um pouco maior, para justamente a gente ter uma rentabilidade, um resultado bem melhor, falando de médio e longo prazo, tá? Então, de novo aqui, é extremamente importante falar isso aqui para você, porque tem muita gente que começa a pular as etapas. Resolveu a reserva de emergência, pessoal? Não vai alocar para um ano, para 2 anos. Resolva primeiro, de novo, a reserva de emergência e só depois a gente pensa em vencimentos mais longos. Quando a gente fala de investimentos mais longos, eu vou partir nesse vídeo do princípio que todos vocês são investidores conservadores,
Ou seja, não conhecem de bolsa de valores, não conhecem de ações, por exemplo, do mercado financeiro, de fundos imobiliários ou fundos de investimento que tem um risco maior. Então, como você está começando a investir hoje, como você está entrando no mundo dos investimentos da forma correta, eu vou partir do princípio que você é um investidor conservador, tá? E dentro disso, a gente vai construir uma estratégia de médio e longo prazo para vocês terem o melhor resultado possível. Então, partindo de investimentos conservadores, que igual eu falei para vocês, vocês hoje vão ter uma carteira de renda fixa estruturada, que é o quê? Se a gente pegar as recomendações hoje das principais corretoras de investimento, bancos de investimento, a gente tem uma distribuição interessante nesses três principais ativos, dos quais 40% são pós-fixados, ou seja, eles acompanham o CDI, que é justamente o principal indexador aí, que é a taxa Selic hoje que a gente conhece, 40% em pré-fixados, que são aquelas rendas fixas que faça chuva ou faça sol, a gente vai receber uma taxa pré-acordada durante um determinado tempo, tá? E 20% em títulos de inflação, seja aqueles falando de tesouro direto, falando de CDBs também, de emissão bancária, enfim, qualquer renda fixa que tenha uma taxa de IPCA, por exemplo, que é o índice de inflação, mais uma taxa pré. A gente fala que esses investimentos aqui de renda fixa são investimentos híbridos, né? Porque são pós-fixados, que é justamente o primeiro caso, e mais um pré-fixado aqui. De certa forma, pessoal, para vocês entenderem aqui, como que a gente pode colocar a distribuição dessa alocação e o prazo? Justamente nessa recomendação que está aqui na tela para vocês. Pega esse valor de 20 mil, coloca 40% em pós-fixados. Exemplo, um CDB hoje que vai dar 110 do CDI que tem disponível hoje para vocês alocarem. Quanto tempo, Lino? 1 ano de alocação, ou seja, vencimento em julho, por exemplo, de 2026, já que a gente está em julho de 2025. 40% da taxa pré, a gente tem taxas prés hoje disponíveis aí no mercado a 14,5%, 15% ou 15,5%. Isso são excelentes taxas porque a gente está no momento de taxa Selic alta. Então a gente pode alocar esse valor que a gente colocou, 40% em ativos prés, né, renda fixas prés, com vencimento, por exemplo, de 2 anos, que no caso vai vencer em julho de 2027, por exemplo. E a cerejinha do bolo, que é extremamente importante a gente diversificar na nossa carteira de renda fixa aí, pensando no perfil conservador, é de 20% de inflação. Ou seja, hoje, se a gente for num tesouro direto, num CDB aí, a gente consegue taxas para 3 a 5 anos de IPCA mais 7, 7,5%, IPCA até um pouquinho maior, dependendo da disponibilidade e oportunidade que você tiver aí na sua corretora, mas é importante a gente alocar 20% em títulos de inflação para um vencimento mais longo, tá? Até porque a gente tem muita oportunidade pensando no momento atual de IPCA mais 7, tá? IPCA mais 7, pessoal, é uma taxa excelente para a gente ter no nosso portfólio e diversificar também na parte de inflação. Então, trazendo aqui de forma resumida e didática, aqui de forma prática, quanto que a gente colocaria os 20 mil? 8 mil reais em pós-fixados, CDB 110, por exemplo, ou fundos que acompanham a taxa Selic, 40%, que é 8 mil reais também em pré-fixados, e finalmente 4 mil reais em inflação com um vencimento de 3 a 5 anos, tá? Espero que essa parte aqui fique bem clara para vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar, mas de forma prática é justamente isso aqui que a gente tem que fazer. Como que a gente pode alinhar justamente essa alocação que eu tenho dentro de uma perspectiva de aporte recorrente? Pessoal, hoje, quando a gente vai investir nesses ativos que eu falei para vocês, CDBs, LCIs, LCAs, ou mesmo títulos do Tesouro Direto, vocês podem começar com um valor de 100, 500 ou R$1.000, tá? Então a ideia é que, hoje tendo essa disponibilidade, por exemplo, de 20 mil reais para já alocar nisso daqui, vocês já vão ter um baita do resultado pensando nos próximos anos. Porém, lembre-se, que é o que eu sempre falo aqui, tem que ter o aporte recorrente. Quanto que a gente vai investir mês a mês dentro dessa carteira, por exemplo, conservadora? Vocês podem colocar o valor que vocês quiserem. Poxa, Lino, eu consigo colocar R$500 todo mês nessa carteira, consigo aportar 1.000, 1.500, 3.000, 5.000 reais. O que você vai fazer todos os meses, pessoal? Justamente isso daqui. Poxa, exemplo, coloquei nesse mês de julho essa distribuição aqui dos meus 20 mil reais e agora em agosto eu vou conseguir aportar mais 1.000 reais. O que eu faço? Eu vou abastecendo as caixinhas, tá, pessoal? Então esses 1.000 reais dos 20, que agora vai ser 21 agora, por exemplo, em agosto, eu coloco aqui e compro mais um CDB de pós-fixados, por exemplo, né, que acompanha a taxa Selic. No mês de setembro, por exemplo, eu vou guardar mais 1.000 reais e vou aplicar em, por exemplo, pré-fixados, tá? E assim sucessivamente. Por quê? A ideia, pessoal, pensando no contexto atual de julho de 2025, é que a gente tem uma diversificação dentro dessa estrutura aqui de porcentagem para que vocês obedeçam isso daqui e sigam fielmente essa distribuição
para que vocês estejam diversificados, tá? Essa é a ideia. Então, pense nisso aqui, igual eu falei para vocês, como se fosse uma caixinha. Mês, exemplo, no próximo mês de agosto, a gente tem um valor aqui financeiro que vocês podem aportar e vocês têm que pensar sempre no aporte recorrente. Nunca se esqueça que o aporte recorrente é extremamente importante na construção do patrimônio de vocês e vocês vão fazendo essa distribuição sempre, tá? Não é aportar, por exemplo, 10 meses em pós-fixados, depois começar em pré, ou mesmo o contrário, não. Entenda essa distribuição, coloque isso como uma regra atual, pensando no cenário atual de taxa Selic 15% e uma inflação de 5,5%, e você vai abastecendo essas caixinhas nessa mesma distribuição, tá? É isso que vocês têm que seguir sempre. E aí, para a gente finalizar o vídeo aqui, que vocês entendam a mensagem principal, com o passar dos ciclos econômicos, essa alocação vai variar. Ou seja, falando no contexto atual e a recomendação de bancos, corretoras e até mesmo eu como assessor, é muito interessante a gente ter essa distribuição e com certeza isso daqui vai dar um prêmio muito interessante para o investidor daqui a uns anos, para aqueles que estão alocando agora. Porém, a gente hoje, né, em julho de 2025, estamos numa taxa Selic a 15% e uma inflação a 5,5%. Mas como é que vai estar a taxa Selic, por exemplo, ano que vem, em julho de 2026? Como que vai estar a inflação daqui a 2 anos, em 2027, 2028? A gente não sabe, tá, pessoal? O mais importante é que vocês, investidores, entendam que se vocês têm um valor hoje para alocar ou não e tem um aporte recorrente mensal, a gente sempre, como investidor, vai aproveitar os melhores momentos dos ciclos econômicos pensando em Brasil. Ou seja, se a gente está numa taxa hoje Selic de 15%, os investidores conservadores, de modo geral, têm que aproveitar esse momento atual para travar boas taxas, fazer alocações um pouco mais longas, porque, historicamente, a taxa Selic a 15% é uma baita taxa. Pode te dar aí mais de 1,10%, 1,20%, às vezes líquido de imposto de renda por mês. Né? Então, é uma baita oportunidade para você, investidor conservador, pensando a nível Brasil. Tá? Então, de novo, se a taxa Selic, por exemplo, em 2026 vier a cair para 13, 10, 2027 for para 9, 8, por exemplo, ou a inflação mudar também, vão ter outros títulos de renda fixa lá na frente, daqui 2, 3, 5 anos, que a gente também vai aproveitar justamente por causa do nosso aporte recorrente, tá? Então, de novo, independente dos ciclos econômicos, a gente tem que aproveitar essa alocação e essa alocação vai variar, né? Seja, por exemplo, numa recomendação de 2025 em 40, 40, 20, 2026 isso daqui pode estar em uma outra distribuição mais conservadora ou não, tá? E independente do ciclo econômico que a gente viva, a gente sempre vai aproveitar as oportunidades com esse aporte recorrente. Por isso que eu sempre falo, pessoal, tem que ter aporte recorrente. Não adianta a gente alocar, nesse exemplo de 20 mil reais, ter mais de 1% aí ao mês, né, 200 reais de rentabilidade mês a mês, e esquecer lá. Né? A gente não vai fazer isso. A gente vai ter os rendimentos mês após mês, por exemplo, esse exemplo que eu coloquei de 20 mil reais vai dar 200 reais por mês, e a gente vai fazer um aporte de 500 reais por mês, 1.000 reais por mês, 2.000 reais por mês, e isso vai exponenciar muito mais a nossa carteira de investimentos e principalmente aproveitar as oportunidades que a gente está falando hoje, né? Principalmente na taxa Selic de 15%, tá joia? Então, basicamente, pessoal, é isso. Espero que eu tenha resumido aqui para vocês, porque, de novo, a ideia desse vídeo é trazer para vocês uma resposta rápida e clara para aquelas pessoas que estão começando a investir e finalmente pararem de terem desculpas no sentido de não ter direcionamento. Né? Se você tem dúvida depois desse vídeo que eu trouxe para vocês, poxa, me mandem uma mensagem, me detalhem alguma parte que vocês não entenderam, mas eu acho que está mais do que claro um passo a passo prático aqui para vocês finalmente começarem a investir da forma correta. De novo, se vocês forem investidores um pouco mais moderados, agressivos, que, por exemplo, conhecem de bolsa de valores, conhecem de ações no mercado acionário, conhecem de fundos imobiliários de forma detalhada, aí é um outro assunto, tá? Mas perceba que mais de 80, 90% dos investidores de forma geral do mercado que tem pouco conhecimento tem que fazer isso daqui. E uma vez vocês fazendo isso aqui bem feito, vocês podem ter certeza que vocês vão construir um patrimônio muito relevante para você, para a família de vocês, pensando no médio e longo prazo, tá? Que isso que é o bacana. A gente sempre aportar recorrentemente, construir nossa carteira de investimentos, ver os juros compostos trabalhando ali para a gente ter uma perspectiva de melhora cada vez mais, principalmente na vida financeira, tá? E alcançar, logicamente, os nossos objetivos financeiros, tá joia, pessoal? Então, basicamente é isso. De novo, se tiverem alguma dúvida, me pergunte, mas eu acho que depois desse vídeo vocês não têm mais desculpa e podem começar para ontem aí a fazer as coisas da forma correta, a investir da forma correta para vocês mesmos, né? Porque eu sempre falo, investir sempre pensando no futuro e trazendo esse objetivo futuro a valor presente para a gente se motivar, enfim,
aportar cada vez mais, tá joia? Espero que tenha agregado, pessoal. De novo, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, me pergunte no privado, me mande, vocês têm um contato meu aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.